Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz que é em Cristo Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, glorificando a Deus nessa festividade. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo Fiel, sua digna esposa. Quero louvar a Deus pela vida da dupla que nos acompanha, minha esposa e a Luciana. Parabenizar o grupo de varões, herdeiros da fé. Deus abençoe. O diácono que é o líder do grupo, Deus abençoe em nome de Jesus. Os novos colegas pastores, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós queremos ganhar tempo e ministrar aquilo que Deus Ele quer fazer ou continuar fazendo no nosso meio. Amém, queridos? Gostaria um pouquinho da sua atenção e paciência para que nós venhamos entender aquilo que Deus já começou a fazer aqui neste lugar, desde ontem até o exato momento. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso de número 30. E a gente vai ler alguns versículos adiante. Primeiro livro dos Reis, 16, verso de número 30 adiante. Fechou, diz amém? Amém. Diz o texto sagrado: Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal do templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Vamos ler a palavra de Deus, o que diz o capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vai para o leste e esconde-se junto ao ribeiro de Querite, nas mediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentassem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, foi e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas mediações do Jordão. Queridos, pode sentar. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante e atual: posicionados na oração. Diga comigo: posicionados. Não, diga mais forte: posicionados na oração. É óbvio que quando nós entendemos sobre
posicionados na oração. Nós tratamos de um tema comum a todos nós, que somos denominados de cristão, porque nós oramos ao Senhor e aprendemos que oração é conversa com Deus, é conversar com o Senhor. A oração que nós conversamos com o Senhor vai além de uma simples conversa como de nós conversamos com um amigo. A exemplo do pastor Marcílio Fiel, quando conversamos, é interessante que essa aplicação humana, ela não é a totalidade daquilo que se revela quando diz que nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos entender que essa história, ela fala muito mais do que você apenas conversar com Deus, porque conversar por conversar, nós conversamos. E talvez você esteja aqui e conversa com o Senhor, mas o que de fato falta é o posicionamento na oração. Eu vou repetir isso. Talvez você esteja aqui e tenha conversado com o Senhor por longos dias, talvez por longas horas, em vários momentos, acompanhado de jejum, de consagração, mas o que Deus te trouxe aqui para tratar contigo é que não basta você apenas conversar com Deus, você precisa se posicionar na oração. E eu creio, pastor Marcílio Fiel, piamente, que nesta noite Deus ele vai tratar conosco deste tema. E acredito que Deus pôs esse tema para a festividade dos varões, para que nós possamos sair daqui alertado naquilo que a palavra de Deus ela trata conosco, e daí sim viveremos o sobrenatural de Deus na nossa vida e desfrutaremos de um relacionamento extraordinário com o Senhor. Se você está cansado de viver a mesmice, se você está cansado de viver a mesma coisa, se você está cansado de não evoluir, de fazer promessas no final do ano, no início do ano, se esforça durante uma semana, 15 dias, mas logo após você se esquece das promessas que fez e logo vem a mesmice de 2025, eu te digo nesta noite, se você se posicionar na oração, você terá um ano de 2025 totalmente diferente. Quantos crentes aqui? Levante a mão e dá glória a Deus. Eu quero que você entenda o contexto teológico do tema abordado na festa. Como eu li de forma proposital, um texto onde já começa dizendo que Acabe ele teve um posicionamento contrário, totalmente contrário. Onri, que era o pai de Acabe, foi um péssimo rei, e Acabe consegue superar o pai na maldade, no desvio, na iniquidade. Acabe consegue superar todos os reis na maldade, na perversidade, no desvio da moral e da espiritualidade. Ante dele todos os reis ele superou, mas não superou na qualidade, pelo contrário, ele superou na iniquidade, na maldade e no desvio dos mandamentos do Senhor nosso Deus. É interessante porque quando nós lembramos de rei que se desviou do caminho do Senhor, logo Acabe é um dos top da linha que nós mensuramos. E não é à toa que o próprio texto diz que ele não superou só os reis, ele superou também Jeroboão, porque o contexto histórico e teológico do que o tema trata fala de uma ruptura no reino de Deus, no Reino Unido, porque Saul governou de forma unificada, Davi governou de forma unificada, Salomão governou de forma unificada, mas na morte de Salomão, Roboão, seu filho, ele não teve a sabedoria de lidar com as questões do povo, e sendo pesado, continuando com tributações muito pesadas, o povo agora rompe com Roboão, se dividindo agora
o povo em reino do sul e em reino do norte. O reino de Israel, exatamente o reino que estava sobre Jeroboão, com 10 tribos que ficaram atreladas, tendo por sua capital Samaria. Exatamente nesse contexto de ruptura, nesse contexto de divisão, nesse contexto de desvio de conduta da adoração, porque ora, se Judá e Benjamim ficaram com o reino do sul, a adoração ao Senhor, os sacerdotes que adoravam e sacrificavam ao Senhor, estava exatamente no lugar definido por Deus. Mas Jeroboão, para não ficar para trás e não permitir com que o povo, as 10 tribos que ficou do seu lado, fosse para ajudar, adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor, ele levantou os seus próprios sacerdotes e determinou os seus próprios sacrifícios em Samaria. Daí nós iremos observar a conduta de Acabe, a conduta de todos os reis que governavam no reino do norte, se desviando da conduta do Senhor. Mas entenda, Deus estava conduzindo toda a história e estava sempre dando oportunidade para o arrependimento, porque Deus, Ele ama a humanidade e Ele quer salvar você que veio aqui nos visitar nesta noite e está participando desta festividade. É importante, querido, porque no decurso da história nós iremos observar, e aqui exatamente onde nós lemos, Acabe, ele casa com Jezabel, filha de Etbaal, e ela estabelece no reino de Israel, o próprio Acabe e Jezabel, eles estabelecem o templo a Baal, eles estabelecem a adoração aos deuses pagãos. E nós iremos observar que daí então só declínio espiritual, porque quando o homem ele se desvia da sua conduta moral e espiritual, não tem acessão para ele, por mais que esteja dando certo, mas certamente se está desviado dos mandamentos do Senhor, o resultado é declínio, é declínio, é declínio, é separação do sagrado. Por isso que nós entendemos que a palavra de Deus nos alerta nesta noite. Pois bem, a história vai dizer que Acabe estava desviado, e agora, junto com Jezabel, uma mulher que é representada até mesmo nos nossos dias atuais como aquela que pode ser até um xingamento, ou pode ser até mesmo uma questão atrelada à prostituição, ao adultério, ao pecado moral, ao pecado espiritual. Tudo que é ruim está atrelado a esta mulher chamada Jezabel. Não é à toa que Jesus escreve ao anjo das igrejas da Ásia Menor, e ele faz menção que lá haveria um espírito de Jezabel e que deveria ser retirado do meio deles. Ora, o Senhor Jesus Cristo faz menção em uma das cartas ao Apocalipse, às igrejas da Ásia, descrita no livro de Apocalipse, sobre este nome que faz jus a tudo aquilo que é imoral, que é ilegal, à prostituição, ao adultério e ao desvio daquilo que nós chamamos da espiritualidade, da santidade do Senhor nosso Deus. É importante que você entenda este momento, porque para você dar glória fundamentados, para você sair daqui alimentados, é necessário que você entenda exatamente o que está sendo proposto aqui. Oração nós temos, e eu posso até dizer, de muitas formas a igreja tem orado, porém, creio eu, pastor Marcílio Fiel, que nós como igreja do Senhor precisamos nos posicionar assim como Elias o profeta se posicionou. E aqui, queridos, dada esta introdução, eu começo no sermão desta noite dizendo que Elias é um exemplo para nós, um profeta obviamente honrado, um profeta elogiado, um profeta falado, um profeta que nós observamos no tempo do Senhor Jesus Cristo,
ali no monte onde ele sobe para orar com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, ele tem uma transfiguração. E nessa transfiguração, Pedro, Tiago e João, eles veem o Senhor Jesus conversando com o profeta Elias e com Moisés. Ora, Elias não é qualquer figura no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Elias é um profeta que serve exatamente como base para a igreja atual se posicionar em oração, porque observem, queridos, que o texto que nós acabamos de ler, no capítulo 17 e o versículo 2, vai dizer que Elias, ele era posicionado, porém, com os seus ouvidos espirituais, sempre atento à voz do Senhor nosso Deus. Fala para o seu irmão, fique atento. Não, diga mais forte, fique atento ao que Deus vai falar. Pois é, verso 2 do capítulo 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, no verso 5: Elias fez segundo a palavra do Senhor. Sempre você vai observar Elias ouvindo a voz, a ordem de Deus. Em seguida, o que é que vem? A obediência da voz ouvida por Elias. Por isso que eu digo que a oração, ela vai além daquilo que nós chamamos de conversa. Porque conversa é quando eu digo, alguém escuta, mas falta alguma coisa. O que é que falta, pastor? O posicionamento. Porque com certeza Deus tem falado a muita gente, você tem ouvido a voz de Deus, mas o que falta é esta ação de Elias. Pois o texto diz que Elias fez, Elias executou, Elias fez, Elias obedeceu, Elias se posicionou conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Para ele ou ela não pensar que é com você, cutuca aí teu irmão e diz assim: tu estás ouvindo? Não sei se você percebeu, é só para não disfarçar que Deus está falando contigo. É interessante porque nós iremos observar, queridos, que veio a palavra de Deus dizendo, Deus falou para Elias, e Elias executou, falou para Acabe: não vai chover, não vai cair orvalho nos próximos anos, até quando eu disser. Que convicção é essa, pastor? É a convicção de quem escuta a voz de Deus e executa aquilo que o Senhor ordenou. Aleluia! Posicionados na oração é o tema da pregação e da festividade de hoje. É interessante, querido, porque quem é posicionado na oração, ele vai exatamente executar, mesmo sem entender, mesmo sem saber como será. Porque olha Deus falando para Elias, dizendo que ele fosse para um ribeiro em Querite. Observe, nas mediações geográficas do reino de Israel, não se sabe definitivamente aonde era esse ribeiro. As pessoas não conseguem identificar geograficamente a localização desse ribeiro. Fala que era nas mediações do Jordão, mas fato é que Elias estava indo para um lugar que ele não conhecia, que ele não sabia, que ele não tinha a mínima condição, mas a orientação de Deus foi: vai para lá, porque eu vou mandar uma seca, mas você vai ser sustentado, porque eu já dei ordem, e o pão vai chegar, a carne vai chegar, e vai ter água para você beber. Aleluia. A história segue. Eu já estou aqui adiantando para a gente vir para o texto, porque o texto base fala da oração de Elias no Monte Carmelo. A gente vai chegar lá, calma. Eu pedi para você ter um pouquinho de paciência, mas é importante você entender o contexto de um homem posicionado na oração. Eu estou fundamentando aqui que é importante não só você ouvir,
ou falar com ele. Mas é importante você se posicionar. Deus está te chamando para você se posicionar na oração. Ribeiro de Querite, ele é sustentado por algum tempo lá. O texto não vai dizer quanto tempo, qual foi o período dessa sustentação de água do ribeiro de Querite, pão e carne pelos corvos. O texto não vai dizer, mas foi um tempo. Acabou a água, Deus dá outra ordem: levanta-te e vai para Sarepta, porque que pertence a Sidom. Fique ali, eu já ordenei uma viúva que vai te dar de comer. O que é que Elias faz? O que é que você acha que ele faz? Ele vai e obedece. Porque um crente posicionado, ele sempre vai obedecer. Um crente posicionado, ele sempre vai obedecer. Ele não vai obedecer hoje e amanhã não obedece, aí obedece 6 meses, depois passa um tempo sem obedecer, depois obedece de novo. Não. Um crente posicionado sempre vai obedecer. É interessante, querido, porque eu sempre cito, porque o pastor, nosso presidente, para mim, é um dos grandes exemplos de pregadores e de mentores e de conhecimento teológico. E o pastor, ele sempre tem orientado na diretoria lá do Corém, nos trabalhos, e ele diz assim: o que você fez de certo ontem só serve para ontem, porque hoje você precisa continuar acertando. Eu não vou me gabar do que eu fiz ontem e isso me dará o desleixo de errar hoje porque eu acertei ontem. Mas ontem eu fiz certo, mas hoje você precisa continuar acertando. Mas ontem eu obedeci, mas hoje você precisa continuar obedecendo. A história diz que ele foi, chegou lá, encontrou a mulher catando lenha, pediu água, a mulher vai dar: epa, peraí, mais um pedacinho de pão. Olha, tua serva, digo como o Senhor, não tem nada, só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Tá bom, vai comer eu, meu filho, depois a gente vai morrer, porque estava seca geral. Vai, faz primeiro para mim e depois para tu e teu filho. Não vai faltar farinha na panela, nem azeite na bandeja. O crente posicionado na oração, querido, é certeiro. É um crente com a sensibilidade espiritual muito aguçada. É um crente que, como diz Paulo, discerne tudo e de ninguém é discernido. Porque ele sabe se posicionar. O que foi que Deus disse? Vai lá, porque ela vai te sustentar. Quando ele dá esta ordem, Elias sabia piamente do que ele estava dizendo e que Deus iria confirmar. Porque um crente posicionado na oração, ele vive no sobrenatural, na obediência do Senhor. Ali o azeite multiplica, a farinha multiplica. Eles vivem um certo tempo da farinha, do azeite na casa dessa viúva. Entenda, esta viúva morava em Sidom. O texto que eu li, se você prestou atenção, Etbaal era o rei, o pai de Jezabel. Era o rei exatamente dessa localidade. O qual risco esta mulher estava correndo, colocando um homem que estava sendo procurado em toda a região dentro da sua casa. Observe, querido, porque o texto vai dizer que dentro desta possibilidade ela decidiu ouvir a voz do homem de Deus e foi extremamente abençoada.
Com o tempo o menino dela morre. Elias ora, o menino ressuscita. Vamos ganhar tempo para ir para o Monte Carmelo, né? Que o tempo está passando. Depois que o menino ressuscita, Daiane, se preocupe não, que eu prego assim, chamando nome, tá? De quem eu conheço. Depois que o menino ressuscita, irmã Daiane, aí é que a viúva diz assim: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus se cumpre na tua boca. É porque tem gente assim, que recebe um milagre, mas quando acontece alguma coisa na vida, aí já se desmancha de novo. Eita, eu não sei se eu estou crendo, mas Deus fez na tua vida lá atrás, terra. Mas por que você veio aqui e os meus pecados, meu filho morreu e não sei de que, e o chororô daquela viúva, mas Deus fez, sustentou ela com farinha, com azeite por muitos dias. Ser humano é assim mesmo, cara. Ser humano é assim mesmo. As pessoas vão duvidar de você, mas um crente posicionado sempre será definido e confirmado pelos céus. Um crente posicionado sempre vai ser confirmado pelos céus. Passou esse período. No capítulo 18, que é o capítulo tema da festividade, nós iremos observar o texto dizendo assim: muito tempo depois, no terceiro ano da seca, desde o dia que Elias profetizou a seca, até este momento, 3 anos se passaram de seca total. 3 anos não é 3 dias. Nós temos uma igreja lá em Jaicós, do estado do Piauí, sertão do estado do Piauí. Pastor Leonardo Coutinho é o pastor que pastoreia aquela igreja por esses dias. No dia 11 de fevereiro estaremos inaugurando um templo lá. E em uma das minhas visitas lá, eu falando com a mãe do pastor Leonardo Coutinho, e ela é dona de um pedaço de terra muito grande lá em Jaicós, e tinha muito cajueiro lá, saía de carreta carregada só de castanha, uma prosperidade muito grande. Mas a seca veio e trouxe uma destruição geral. Os cajueiros secaram e só serviam para ser cortado e feito lenha. E eu, na última vez que fui lá, eu disse: Dona Terezinha, como que estão as coisas e tal? E ela disse: meu filho, as coisas estão como Deus quer. A seca é grande, faz aproximadamente 1 ano que não chove aqui. 1 ano de seca. Observe que as causas da sequidão atrapalham toda a economia e toda a sustentabilidade da família, de um pai de família, de uma mãe de família. Aqui 3 anos se passaram. É interessante porque Deus, do jeito que disse para Elias ir para o ribeiro de Querite, Ele agora dá ordem para Elias se apresentar novamente a Acabe e dizer que ele vai fazer cair chuva. E a chuva é um elemento fundamental nessa história, porque Deus, ele determina a seca. Porque Baal era tido como Deus da fertilidade, era tido como Deus que fazia a terra florescer, a chuva cair. Era um Deus que em uma das suas mãos, na imagem que criaram dele, existia um raio
simbolizando que ele tinha o poder de fazer até fogo cair, se ele quisesse. Essa era a condução que o povo adorava, esse Deus chamado Baal. Ele era ovacionado pelo povo por conta do seu poder, entre aspas, da fertilidade. E aí Deus faz com que um homem chamado Elias profetizasse, anunciasse a seca. Eu quero ver se Deus da fertilidade, se ele é poderoso mesmo, não vai chover, nem vai cair orvalho. E é exatamente desta forma que Deus prova o seu poder. Foi cantado aqui pela dupla que o controle está na sua mão. Ele é poderoso, é ele que faz, ele é poderoso, é ele que faz. E aí foi colocado em xeque um Deus falso, um Deus que não tinha poder, que não tinha autoridade. Deus agora manda Elias dizer a Acabe: vai lá, se apresenta a ele e diz que vai ter chuva e que a chuva vai ser abundante. Elias, ele se apresenta em certa ocasião. Acabe e um homem chamado Obadias estavam procurando ribeiros para que pudesse catar uns capim para dar para os animais não morrer de fome. E Obadias e o Acabe, o rei Acabe, disse assim: vamos fazer assim, Obadias, tu vai para um lado procurar e eu vou para outro, porque a gente se divide e a gente precisa alimentar os animais. O texto sagrado vai dizer que Obadias, quando estava procurando, Elias encontra Obadias. Obadias, um servo temente a Deus, se prostra reconhecendo a autoridade do homem de Deus. E o homem de Deus diz assim: vai lá e diz a Acabe que eu estou aqui. Obadias, de certa forma, ele teme, porque ele sabia que Elias estava sendo procurado por todo canto, ninguém achava ele. E de repente agora Obadias vai chegar para Acabe, um homem extremamente corrupto, imoral, e vai dizer: Elias está aqui, certamente ele vai me matar. E se o Senhor te arrebatar e tu for para outro lugar, como é que vai ficar eu? E Elias diz: vai lá, porque eu vou me apresentar diante dele. Elias se apresenta diante a Acabe, e aqui há algo bem irrisório, né? Porque no versículo 17 do capítulo 18 do primeiro livro de Reis, vai dizer assim: quando Acabe viu Elias, aí disse assim para Elias: então é você o perturbador de Israel? E foi Elias que fez altar para Baal? E foi Elias que fez poste ídolos para a deusa Aserá? E foi Elias que corrompeu a moralidade? E foi Elias que trouxe esse peso espiritual, essa corrupção entranhada dentro do povo? E foi Elias o culpado? Aí Elias disse assim: eu? Não, é tu, teu pai e tua família. Tá, uma coragem medonha. Se fosse nos tempos de hoje, a gente tem que tacar para macho medonho. Eita. Porque profetizar, fazer aviãozinho, dizer que vai receber chave, tem carro, tem casa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, é bom demais. É bom demais. Eu quero ver você apontar o dedo para alguém que tem autoridade, tem poder e está vivendo de forma corrupta. Eu quero ver você ser boca de Deus para condenar o pecado dele, o pecado dela. Posicionado na oração é o tema da mensagem que Deus está nos entregando. Alguém que é posicionado na oração não entrega só bênção, e muitas das vezes essa bênção que entrega é atrelada a alguns interesses próprios do próprio profeta. Eu vou dizer, vou falar. Profeta que muitas das vezes está na mesa de Jezabel e à noite está na igreja querendo profetizar.
profetizar para o irmão. Glória a Deus. Cabra macho é Elias. Mas eu acredito que assim como Elias, Deus tem levantado homens e mulheres posicionados na oração, que não irá temer o espírito do governador, mas vai fazer com ele e denunciar o pecado no meio do povo. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos. A palavra é forte, mas é assim mesmo. Depois vem outro pregador aqui que você pula, canta e dá aviãozinho, mas hoje vai ser essa besteirinha que Jesus está tratando com a gente. Porque é interessante, queridos, porque nós iremos observar alguns profetas comiam na mesa de Jezabel, negociava com ela e tinha a coragem de abrir a boca e profetizar. Nós precisamos nos levantar como Elias, homens e mulheres posicionados na oração, que vai condenar o pecado. Para isso é necessário de fato estar posicionados, porque quem escuta a voz de Deus vai ser posicionado e vai agir sim, mas vai agir conforme a orientação de Deus. Eu, perturbador de Israel, ó o dedinho. Não. O que é que eu vejo com isso, diaconisa Miciana? É que Elias, ele tinha a autoridade de um arauto, um oficial que falava em nome de Deus. Elias, ele não estava falando em nome dele. Elias não estava defendendo causa dele. Elias, ele estava defendendo a causa do Senhor a quem ele servia. Uma grande questão, querido, é que muitas das vezes existem pessoas profetizando em causas próprias. Deus não vai ouvir a oração de quem está profetizando, falando, orando em causas próprias. Quem é tu na fila do pão para Deus mostrar que tu é mulher de Deus, que tu é homem de Deus? Não se trata de você. Fala para o teu irmão, só para não dizer que estou falando contigo. Fala para o teu irmão assim, dizer, não se trata de você, se trata de Deus. Deus vai mostrar que mexeu comigo, mexeu com a menina dos olhos do Senhor. Deus vai mostrar que mexeu comigo, eu sou um homem de Deus. Quem é tu? O coração já cheio de rap e arrogância. Ore, se posicione, mas para que o nome dele seja glorificado. Se ele vai pesar a mão por causa da tua causa, isso aí é outra coisa. Mas isso não nos dá o direito de encher o peito com ego, com arrogância e dizer que Deus vai fazer para mostrar que eu sou homem de Deus. Eu vou mostrar que sou homem de Deus quando eu me posiciono. Elias, ele demonstra que é homem de Deus não por causa própria. O que estava em jogo aqui não tinha nada a ver com Elias. Acabe estava totalmente equivocado, estava chamando Elias de perturbador de Israel. Não se tratava de Elias, se tratava da desonra, da desordem e do declínio que a decisão de um homem chamado Acabe trouxe para o reino de Israel. A prostituição, a imoralidade, o declínio espiritual, moral, governamental no reinado de Acabe. Por quê? Por causa da decisão dele. Não se tratava de Elias. A gente vai ver isso na oração. Mas aí Elias, mostrando, provando que não se tratava dele. Não, perturbador não sou eu não. Seu pai, sua casa, sua família é quem está perturbando Israel. Agora faz o seguinte: os profetas de Baal, os profetas de Acera, chama todo mundo no Monte Carmelo. Lá a gente vai ter um confronto, e lá vai se provar
que eu sou homem de Deus? Sim ou não? Não. Vai provar quem é o Deus verdadeiro que vai responder com fogo. Nós acabamos de dizer que não se trata da gente. Lá no monte você vai ver quem é o Deus verdadeiro, porque esse Baal é um Deus mentiroso e fraco. Um crente posicionado em oração, a sua oração não vai falar dele, não vai falar da sua família, mas vai falar do propósito pelo qual Deus te chamou. Seus passos vai ser guiado pelo propósito que Deus te chamou. Deus te trouxe aqui e vai continuar falando através de você, por meio de você, mas para que as pessoas vejam e creiam que Ele é Deus. Não se trata de mim, se trata dele. Vai lá, vamos lá. E a Bíblia diz que Deus ordenou tudo isso. Nada disso aqui foi bolado por Elias, não. Tudo isso aqui foi exatamente arquitetado por Deus, e Elias estava executando passo a passo o que Deus já tinha planejado. Porque o interesse de Deus aqui, queridos, não é a destruição. O interesse de Deus aqui é o arrependimento. É interessante, queridos, porque eles aceitaram o desafio, foram para o Monte Carmelo, chamado Carmelo. E é interessante porque eles lá no Monte Carmelo pegaram os novilhos, e Elias disse assim: faça primeiro vocês. E eles começaram ali, cortaram o novilho e colocaram sobre a lenha, porque era a forma que ia provar o Deus verdadeiro, o Deus que respondesse com. Esse era o Deus verdadeiro. Não se tratava de Elias, se tratava das pessoas verem e reconhecer o poder de Deus. E é interessante porque o povo começou ali e levar e começaram a invocar e chamar o nome do Senhor, e começaram a pular e começaram a rodear, e aquela anarquia toda, eu estou contextualizando aqui na versão Claudivan, e começaram ali a balançar e a se cortar e a gritar e aquele rolo todo. E a Bíblia diz que Elias começou ali a tirar chacota. Talvez ele esteja dormindo, esteja viajando, grita mais alto, e aquilo que você já sabe. E aqui a gente vai observar que chegou a tarde, ao meio-dia. A gente vai observar que o texto vai dizer no verso 30: então Elias disse ao povo: aproxima-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Pegou 12 pedras, segundo a tribos dos filhos de Jacó, que tinha ouvido a palavra do Senhor. O seu nome era Israel. E a Bíblia vai dizer que ele começou ali e ordenou que colocasse água, cântaro de água foi derramado 3 vezes no altar, que foi restaurado. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele faz uma oração. Verso 36: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: aqui é a oração de Elias. Aqui é onde Elias ora ao Senhor nosso Deus, se posicionando. Porque se é algo que nós iremos aprender, queridos, é que alguém que é posicionado na oração, ele não fala em nome dele, não fala em nome próprio, ele fala o que Deus manda. E ai daquele que fala e diz: assim diz o Senhor, sem Deus assim o dizer. Alguém que é posicionado na oração, o crente que é posicionado na oração, não fala em nome dele, fala em nome do rei.
E Elias falou em nome de Deus. A segunda característica do crente posicionado na oração é que ele não cria um discurso, sabe, bonitinho. Ele não adapta a mensagem para agradar, para ser convidado de novo na próxima festividade. Ele não cria uma mensagem que vai agradar, que vai ser bonitinha. Ele fala aquilo que precisa ser dito. Eu sou perturbador? Não. Eu não sou perturbador. Quem está perturbando aqui é você. Ele não adapta a mensagem para o povo, porque ele vai dizer ao povo que o povo precisa ouvir a verdade dita. Queridos pregadores, pregadoras, prega a palavra de Deus, não adapta para que o povo esteja aplaudindo ou dando glória. Fala aquilo que precisa ser dito no ponto final. A gente falou sobre isso hoje, foi, pastor? No momento de mesa, o que deve ser pregado é o que está escrito. O tema que foi proposto, eu não posso pregar outra coisa, senão eu oferia a exegese. O que o texto está querendo dizer isso é que Elias foi um homem posicionado na oração, ouviu Deus falar, foi porta-voz de Deus, não adaptou a mensagem, falou para Acabe o que Acabe precisava ouvir, mas falou para o povo, irmã, o que o povo precisava ouvir. Qual foi a mensagem de Elias para o povo? Vocês decidam. Fica confiando em dois caminhos. Se Baal para vocês é Deus, siga Baal. Mas se Deus é o Deus verdadeiro, siga o Deus verdadeiro. Para de conchear os dois pensamentos. Para de dar uma perna aqui, a outra aqui. Hoje é crente, amanhã não é. Hoje está na igreja, amanhã não está. Hoje a boca fala e profetiza, amanhã está dizendo palavrão, mentira, fofoca, descrença e pintando miséria. Eu falo com Deus. Em que momento fala com Deus? Eu tenho relacionamento com o Senhor. Em que momento isso? É nos momentos das conversas no WhatsApp? É nos momentos das madrugadas? É nas escolas? É aquelas conversas que só você sabe do que eu estou dizendo aqui? Em que momento esse relacionamento com Deus é? Elias estava dizendo na hora o que o povo precisava ouvir. Decidam, vocês querem servir a quem? É a Baal ou o Deus verdadeiro? A mensagem não é adaptada. Outra coisa de quem é posicionado, pô, eu ouvi um glória a Deus lá atrás, assim no meio do povo. Aleluia! Aleluia! Eita glória! É assim mesmo. Depois melhora, né? Elias, pano quente não tem com alguém que é posicionado na oração. Sabe o que está faltando, querido? É o povo, é a igreja se posicionar. Quando você ouvir o que não presta, dizer, rapaz, isso é a situação, rapaz, se ajeita, tu não é crente. Mas sabe por que não diz? Porque não está se posicionado. Sabe o que diz? Isso aí é para o pastor Assírio, porque eu não sou líder, eu não sou. Aí você escuta um crente, um irmão teu, falar o que não deve, fazer o que não deve, e você não se posiciona, rapaz. Bota o dedo na cara dele e se converte, crente terra. Era o povo que estava aceitando a corrupção imoral, o povo que estava aceitando os profetas de Baal, era o povo que estava comendo na mesa dela. E nós precisamos nos posicionar, queridos, e não aceitar. Se está errado, diga não, está errado. Adúltero, mentiroso, falso, caluniador, levante-se como uma mulher, um homem posicionado para condenar o pecado.
Vai, faz, diz: eu sou o teu sustento. Você não precisa compactuar com situações que vai desabonar o nome do Senhor nosso Deus, nem a tua conduta, nem a tua família, por causa de acordos, de situações. Não aceite, se posicione. E aí sim, a gente vai ter um diálogo com Deus honesto. A gente vai ter uma conversa com Deus honesta, transparente. Assim como aquela mulher samaritana: vai lá, traz o teu marido. Ela: não tenho não. Pois é, você foi verdadeira. Por causa disso, você vai ser tratada. Eu já estou finalizando, pastor. Mas um crente posicionado na oração, como é tema desta mensagem e desta festividade, um crente posicionado na oração, ele proclama com autoridade aquilo que Deus diz e confronta publicamente. Confronta publicamente. Aquilo que é feito publicamente deve ser confrontado publicamente. Aleluia. Por último, um crente posicionado na oração, ele sempre vai chamar a decisão para o arrependimento e a adoração ao Deus verdadeiro. Porque Elias, depois que chama o povo, confronta Acabe, confronta o povo, ele vai proclamar, chamar todo o povo a decisão: decidam o que é que vocês querem. E no final, Deus responde com fogo. O fogo do Senhor consome o holocausto, a lenha, a pedra, a água que foi derramada na vala. O fogo consome tudo, e o povo se prostra dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queremos o Deus sobrenatural do Senhor, mas Deus nos chama para o arrependimento. A manifestação dos céus vai descer, mas é necessário a igreja se posicionar. Aleluia. A oração, querido, que se posiciona, culmina exatamente na decisão que leva à manifestação do Senhor e não permite a neutralidade. Deixa eu te dizer, não há condição, não há lugar aqui para você ficar lá e cá. Não há, não tem como. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. O crente posicionado na oração, ele entende, queridos, após a vitória do Deus verdadeiro, colocando por terra a teoria que Baal era o Deus da fertilidade, caindo por terra a teoria que Baal era o Deus da fertilidade. Depois que Deus responde com fogo, aí Elias desce do monte, todos os profetas são mortos, e Elias sobe no monte novamente, coloca a sua cabeça entre as pernas, ajoelhados no chão, e ele ora ao Senhor, e Deus agora responde com chuva abundante, porque o que Deus vai fazer é exatamente, querido, a sua promessa se cumprir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fica de pé, queridos, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Esse ambiente é um ambiente espiritual, é um ambiente onde nós observamos que o objetivo final que nós vimos nessa história é levar ao povo a uma escolha, é levar o povo a uma decisão. Elias pergunta exatamente com o objetivo do povo tomar a decisão e se posicionar ao arrependimento, mostrando quem é de fato o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Deus quer
E Ele vai te dar a coragem necessária para você se posicionar na oração. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: Deus vai te dar a coragem necessária para você se posicionar na oração. Aleluia, 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 aleluia. A permissão do nosso pastor Marcelo, queridos, eu quero orar por tua vida. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Rapidinho. Eu não vou insistir muito porque é posicionamento, né? Então, aqui na frente eu vou orar por você. Deus vai te dar coragem. Deus vai te dar coragem para se posicionar. Só os varões aniversariantes é para a igreja, querida. É para você que ouviu. É para todos nós, é para o povo. Se você sente que precisa se posicionar na oração, com fé, com força, com autoridade, Deus vai te dar a palavra. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Tem espaço, viu? Pode vir. Pode vir, tem espaço. Sempre vai ter espaço para quem quer se posicionar. E deixa eu perguntar, querido: tem alguém aqui no nosso meio que não é crente, quer entregar a sua vida para Jesus hoje, quer se posicionar hoje como alguém que está decidindo viver para Deus, que não quer viver mais no engano do mundo, mas quer se posicionar numa vida de oração? Se tem alguém que quer se posicionar, querido, e aceitar a Jesus, levante sua mão, eu vou orar por você. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo nesta noite? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? O momento é agora. Deus quer fazer de você um instrumento. Deus quer fazer de você um instrumento. Nós iremos orar. Enquanto isso, a dupla, coloca o hino aí rapidinho e a gente vai orar. A igreja estenda a mão para cá, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você aqui coloca a sua mão no coração e peça a Ele a coragem necessária. Deus vai te dar poder e autoridade para você se posicionar, ser um instrumento nas mãos do Senhor, e o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida através do seu posicionamento. Aleluia, aleluia. Curva a sua cabeça, queridos, vamos orar. Enquanto isso, a dupla já pode cantar. Escolhe o hino aí, vamos cantar e adorar ao nome do Senhor Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, teus filhos e tuas filhas, Senhor, estão aqui, Senhor, alguns de joelhos.